risco de cair. Que, na verdade, uma das coisas mais importantes que estava acontecendo nesses últimos tempos era a possibilidade da gente conversar sobre qualquer coisa, né? Não, mas na verdade o que eu queria dizer, assim, como você fez muita diferença na minha vida, né? Como eu era uma pessoa antes e depois. É evidente que, como a gente conversou aquela hora, várias coisas já estavam dentro de mim, estavam trancado em algumas gavetas, por exemplo, algumas portas, ou com cadeado, ou de alguma forma estava protegido, talvez, né? Estava escondido. E foi se encontrando, se destrancando. Mas acima de tudo, eu acho que o que aconteceu de mais importante foi a possibilidade de coisas se conectar, né? As coisas se conectaram, as ideias que já estavam de alguma forma pairando pelo ar, sabe? A partir do momento que eu te conheci, essas conexões fizeram mais sentido. Aí as coisas começaram a ter um valor maior. Talvez já estava ali, tinha algum certo bloqueio, né? E a partir do momento que a gente começa a conversar, vai desenvolvendo, vai criando esses laços de proximidade, vai fazendo com que as ideias tenham uma importância maior, sabe? Faz sentido isso? Não sei pra você. Quando a gente tem algumas conversas mais profundas, por exemplo, sobre a espiritualidade, a racionalidade, sobre nosso próprio ego, as nossas sombras, né? As coisas que a gente quer ver, quer enfrentar e outras coisas que não. Mas a partir do momento que a gente aceita, eu acho que algumas coisas são como são e outras coisas a gente realmente pode mudar, dependendo do nosso comportamento ou da forma como a gente enxerga essas coisas, e a gente trabalhar, principalmente, por mais que seja às vezes difícil de lidar com isso, um certo clichê, né? Mas se falar sobre ser mais grato realmente, entender o valor da vida, de estar aqui, de estar presente, de viver certas experiências, de conseguir ter esperança, de planejar coisas para o futuro, de imaginar que a gente pode deixar alguma coisa de... Ao mesmo tempo que a gente pode deixar alguma coisa, a gente não precisa, né? Pela própria insignificância do ser humano diante de um universo tão gigantesco, de infinitas possibilidades, da grandiosidade da capacidade do ser humano e também da desimportância do ser humano. Então, às vezes, a gente se põe num lugar de extrema importância, de extremo sofrimento, de vítima realmente, né? Porque assim, essas palavras têm muito peso, né? Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande para falar sobre esses assuntos, mas eu acho que principalmente quando a gente entende que, olha, você nasceu, cresceu, se desenvolveu, né? As pessoas que estavam na nossa volta, a maior parte delas realmente está querendo contribuir positivamente, quer fazer o melhor, quer ser boa referência, quer viver bem também, né? Quer que as pessoas que estão juntos vivam bem. E em determinados momentos a gente acaba se descolando, se desconectando, se desprendendo de algumas coisas, de ideias, do nosso próprio comportamento, das teorias que surgiam antes, do meio, né? O que o meio influencia. O meio influencia, o que a gente consome influencia. Não só com relação a notícias, mas as histórias, as fofocas destrutivas são terríveis, né? Se a gente de alguma forma consegue se afastar desse lugar, as nossas ideias podem mudar também. Então, por mais que, de novo, né, a gente volta a tratar as coisas que são clichês, assim, olha, porque vira esse papo de coach chato, que eles simplificam muito as coisas, que são coisas que são complexas.
Então, sobre o fato de você tá no meio das pessoas que querem se desenvolver, que querem crescer, que querem evoluir. Ou você tá no meio das pessoas que, é curtição, vou viver hoje como se fosse o último dia, se tiver amanhã, ok. Aí vai chegar um dia que realmente você não vai estar vivo mais. Você fez tudo para chegar nesse lugar de não sei o que eu vou fazer amanhã, não tem sentido, nada mais importa. Mas aí se a gente entra nessa questão de ser mais grato, perdoar realmente, né? Perdoa as atitudes, perdoa mesmo. Perdoa e segue em frente. Perdoa e vai adiante. As lutas são realmente individuais, né? Não é egoísmo lidar dessa forma, não. A gente tem que pensar na forma que a gente vai conseguir evoluir, vai conseguir aprender, tanto com os erros dos outros como com os nossos próprios, né? Que tipo de lição a gente tira de cada situação e de que forma que a gente pode contribuir para que outras pessoas também alcancem essa dita evolução, né? Assim, a melhoria no seu próprio processo, no seu dia a dia, na sua vida, no seu trabalho, seu desenvolvimento pessoal, intelectual, né? Isso inevitavelmente exige algumas ações suas e, claro, é importante a gente saber com quem a gente pode contar. Tem gente disposta a ajudar, você pode ser uma pessoa disposta a ajudar outras pessoas a também evoluírem de alguma forma, né? Enxergarem uma possibilidade de sair do buraco que se encontra, né? Daquela sensação de afogamento. Quais são os recursos, as ferramentas, as possibilidades, né? O colete salva-vidas para quem está se afogando? E qual que é o tamanho real dessa piscina, né? Quem que vai definir, quem que vai determinar isso também, né? Então, às vezes, as pessoas estão se afogando numa bacia, num copo d'água, ou realmente no oceano revolto. São muitos e muitos problemas que estão ali. Então, o bote salva-vidas tem que ser uma lancha, tem que ser um helicóptero, tem que ser uma equipe de resgate inteira. Então, a gente tendo consciência de que é um oceano ou é uma piscininha, a gente vai poder ficar de pé ali, ou realmente vai precisar contar com ajuda profissional, né? Isso faz muita diferença. Aí, as pessoas que estão na nossa volta também têm que ter essa consciência de saber indicar, recomendar e de não forçar a barra para nada. Porque senão a ideia ou a boa intenção pode atrapalhar simplesmente. Nem todo mundo está no mesmo nível intelectual ou de desenvolvimento um desenvolvimento relacionado à sua própria experiência de vida, né? Quais são as suas bagagens? Porque para você passar de nível, ler um livro mais complexo, tem que primeiramente tem que saber ler e interpretar um texto, né? Aí você começa a evoluir, a ter um vocabulário mais amplo, aí a partir daí você vai ter essa musculatura mais bem desenvolvida para conseguir interpretar as figuras de linguagem, os artigos de opinião e entender o que é opinião, o que não é opinião, o que é um artigo científico, o que é dentro das várias produções de texto, por exemplo, né? Uma crônica, uma crítica, um ensaio. E o que significa tudo isso, né? Significa que a gente está falando um monte de coisa, com muito sono, tem tanta coisa para fazer com relação ao próprio trabalho ali, e a gente vai deixando para depois. Então, assim, é importante a gente saber, olha, posso contar com você? Você está comigo nessa? A gente vai junto? Quer ir comigo? Posso te dar a mão? A gente pode crescer junto, pode evoluir e aprender? Podemos nos desenvolver? A gente pode, se a gente não souber alguma coisa, a gente pergunta para quem sabe? A gente pode ler, pode pesquisar, pode se informar, pode fazer trabalhos voluntários, pode enxergar na dor do outro
algo que pra gente às vezes era muito grande ou muito pequeno, a gente tem a interpretação, tem a possibilidade de aprender com outras pessoas, com grupos de outras pessoas, com várias pessoas diferentes.